E vamos começando esta quinta-feira, mais uma vez com uma live sensacional. Vamos escutando aí uma musiquinha de fundo, né? Um jazz. Sempre é bom para fazer um relaxamento, uma terapia antes de iniciar a nossa comunicação aí, a nossa live. Muito prazer em estar aqui novamente com vocês. Muito prazer estar aqui nesta quinta-feira e estar recebendo pessoas tão importantes na nossa semana aí de gratidão, né? Uma semana que a gente está oferecendo para os nossos cuidadores o que temos de melhor em termos de comunicação com médicos, especialistas. E olha só que surpresa boa, quem é que está ali assistindo a nossa live? Doutor Paulo. Doutor Paulo, gente, é um dos nossos médicos aí da lista das nossas lives, né, doutor Paulo? Que beleza, bem-vindo. Bem-vinda a Flávia, Iraci, a minha amiga Cláudia, lá de São Paulo, a Berê. Que maravilha, gente, rapidinho essa casa lota, né? Lúcia Helena, muitíssimo obrigada. E vocês sabem que o assunto de hoje é com o doutor Silvio Guimarães, doutor Silvio Guimarães, geriatra do Rio de Janeiro, lá da Tijuca, né? Ele é uma pessoa da psiquiatria geriátrica, especialista em psiquiatria pediátrica, é médico também da saúde mental e ele vai estar conosco aqui, abrilhantando essa tarde, trazendo para nós aqui sobre um assunto super importante para os cuidadores, sinais precoces de demência, né? Boa tarde, Tenildo, Ana Trindade, Elisa Moreira, boa tarde, pessoal que tá aí, doutor Paulo, Flavinha, pessoal maravilhoso, o Tenildo é lá da outra ponta do Brasil, a Rose da Itália, que maravilha, quanta gente linda. Gente, olha, eu estava me preparando para a live aqui com o doutor Silvio Guimarães, e eu estava verificando que só no Brasil, tá? Hoje nós temos mais de 29 milhões de pessoas acima dos 60 anos e que quase 2 milhões de pessoas têm demência, sendo que de 40 a 60% delas têm demência do tipo Alzheimer. Olha que coisa importante isso. E cada vez mais eu estava também pesquisando para poder falar com o doutor Silvio, que já está ali, né? Então, estava vendo que os médicos e as pessoas que se especializam nessa área das demências, principalmente quem está nessa área psiquiátrica, hoje eles estão muito mais bem preparados para atender as pessoas com demência. Então, nós vamos conversar então com o doutor Silvio Guimarães hoje, que é uma pessoa sensacional aí, que vai trazer para a gente bastante conhecimento a respeito desse assunto. Vamos ver se eu consigo puxar ele aqui para o nosso bate-papo. Doutor Silvio. Deixa eu ver aqui. E é um prazer imenso saber que vocês estão aqui conosco, né? Vamos lá. Opa! Doutor Silvio, dá um toquezinho aí para ver se. Aqui, peguei. Estou conseguindo convidá-lo, agora já convidei. Boa tarde, Jaciane de São Paulo, Tenildo de Maceió. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutor. Olá, boa tarde. Que satisfação falar com o senhor. Sabe que hoje fiquei até nervosa. Falei, nossa, que responsabilidade que a Flávia arruma para nós e que a gente, nas nossas reuniões, fica devaneando aí, falar com o médico psiquiatra, gente, perito judicial, especialista na saúde mental, doutor Silvio Guimarães, lá do Rio de Janeiro, da Tijuca. Que prazer, doutor. Prazer foi meu receber o convite de vocês, de poder estar aqui para a gente conversar um pouquinho. Que bom, que bom. Então, doutor Silvio, nós todos estamos aqui
curiosos. Eu estava dizendo para os nossos seguidores aí, para as cuidar, a maioria são cuidadoras, né? São cuidadores informais, são cuidadores formais. Temos cuidador aí que está lá na Itália, outra está em Portugal, aqui no Brasil inteiro, o Tenildo, que também é cuidador e professor lá em Maceió, São Paulo, a Cláudia, que veio de lá da Itália e agora está prestando um serviço aí em São Paulo, né? 29 milhões de pessoas acima dos 60 anos e nós temos 2 milhões de pessoas com demência. Como que o doutor vai começar a contar para nós essa questão dos sinais de demência? Como está esse nosso idoso demenciado? Sim, sim. Como a demência é uma doença da terceira idade, né, e as pessoas estão vivendo cada vez mais, acaba se aumentando muito o número de casos, né, e com isso uma preocupação muito grande, né, principalmente dos filhos e cuidadores desses pacientes demenciados, em identificar sinais precoces. Quer saber o que fazer, como identificar quando a doença está começando para tomar alguma atitude terapêutica o mais cedo possível. Né? Pois é, porque às vezes a gente vai, né? Eu vejo por mim que também sou cuidadora, começa, a minha vida eu adoro me intitular cuidadora profissional. E às vezes a família não percebe muito isso, ela percebe que o idoso precisa de um certo apoio, porque está se sentindo no isolamento social, mas não relaciona com a demência, né, doutora? E uma coisa que acaba confundindo muito é porque já existe uma imagem do idoso como alguém que vai ficar mais esquecido, que vai ficar mais desinteressado. Então, até perceber que aquele esquecimento é uma questão patológica, às vezes demora. E eu acho É complicado. fundamental entender o quanto aquele esquecimento ele está prejudicando a função do idoso. Até porque todos nós Certo. esquecemos coisas no dia a dia. Então, a gente tem um monte de coisa para Exato. fazer, principalmente no mundo de hoje, onde a demanda é muito grande. O fluxo de informações que a gente tem com WhatsApps, com celulares, o tempo todo, o nosso cérebro não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Então, alguma coisa vai falhar. Então, Com certeza. a grande questão no idoso, eu acho que o que se deve se observar é o quanto o idoso tem dificuldade de guardar coisas novas. Então, se ele, porque a doença de Alzheimer começa principalmente com a perda da memória recente, não da memória anterior. Sim. Isso a gente acaba vendo muito os filhos falarem assim, não, meu pai, minha mãe, tem uma ótima memória, ela lembra de tudo da minha infância. Mas aí quando você vai fazer Aham. um teste de memória, ele não consegue guardar nada. Então isso é importante ter em mente, que assim, para a gente pensar em sinal inicial, a gente tem que pensar na capacidade de guardar coisas novas. Isso vai aparecer esquecendo panelas no fogo, repetindo coisas muitas vezes. Às vezes eu conta a mesma história milhões de vezes. Uhum. Dificuldade de raciocínio, dificuldade às vezes de linguagem, esquecer onde colocou Sim. coisas no dia a dia. E pensar Uhum. muito nessa questão, o quanto o idoso conseguia fazer algo que não está conseguindo mais, ou está tendo dificuldade para executar. Sim. E o que eu percebo aqui com os nossos cuidadores, doutor Silvio, assim, que eles querem entender, nós também queremos entender, às vezes, os tipos de demência, né? Se a gente tem como perceber esses tipos, existem outros tipos de demência. As pessoas falam em Alzheimer, Alzheimer, mas elas têm que entender que elas precisam estudar outros tipos de demências também, né? O Alzheimer é responsável por 50% das demências. Então, assim, até por uma questão estatística, a gente chamando de Alzheimer, a gente acaba acertando. Mas existe a demência vascular, que assim é a segunda mais frequente, que é ou por doença de aterosclerótica do cérebro, ou por alguns infartos, AVCs antigos. Esse também é uma faixa das demências. E uma faixa menor, que a gente fala das frontotemporais, da demência de Pique, da doença de Levy.
que são uma série de outras demências que podem até começar de forma diferente. Por exemplo, as Sim. frontotemporais e a demência de Lewy, ela não vai começar com perda de memória, ela vai começar mais com uma desorganização, desorganização espacial, desorganização no tempo. Mas, assim, a gente falando de demência, como o Alzheimer é a maioria, então, É. que é esse o padrão que a maioria das pessoas vê, de começar com perda de memória. Aham. Mas dá para a gente saber que elas são diferentes, os sintomas, e elas se apresentam de formas diferentes, né? Por isso que é feito os diagnósticos de formas diferentes. Uma questão, assim, que me preocupa bastante, tem uma idade mínima que já foi estudado, que começou a ter a demência, assim, demência senil, no caso? É, a demência senil é um termo que hoje em dia a gente até nem usa mais. Mas a Uhum. maior parte dos Alzheimer, ela é uma doença senil. Então, essa é uma doença a partir dos 65 anos. Então, assim, a faixa mais preocupante é a partir dos 60. E a cada década, o número vai aumentando, vai praticamente dobrando assim, a prevalência a cada década, entre 60, 70 e 80. 80 e 90, Uhum. aumentando. O Alzheimer tradicional, normalmente, é essa faixa que a gente fala. Existe um Alzheimer familiar que tem uma carga genética muito mais importante, que normalmente é pré-senil. Aí você, Aham. aí você vê pacientes de 50, de 55 anos, de 50, começando. Normalmente, nesses casos, por ter uma carga genética importante, você vê várias pessoas da família com esse quadro. E normalmente, todos pré-senis. Eu acho que o filme aquele Para Sempre Alice mostrou muito um quadro de... Mostrou mesmo, aham, aham, realmente, a gente recomenda bastante. E como que nós cuidadores, podemos ajudar, por exemplo, o paciente que está iniciando uma demência, né? E que tipo de comportamento ele pode demonstrar? Ele tem comportamento mais agressivo ou demenciado, não? Olha, isso pode se manifestar de muitas formas. Agora, como a gente está falando muito de alteração precoce, às vezes a gente vê, além dessas questões da perda de memória, alterações de comportamento e principalmente de labilidade emocional, de oscilação no humor. Então, assim, é muito importante comparar o idoso com ele mesmo. Então, assim, lembrar como ele era e como ele está ficando. Porque, às vezes, por muitas Perfeito. vezes, ele está manifestando um comportamento que, dentro da população em geral, é um comportamento normal, mas para ele não é. Então, Aham. um idoso que sempre foi restrito, sempre foi caseiro, sempre foi tímido, de repente ele começa a ficar muito, muito mais alegre, querendo sair. Assim, parece uma coisa boa, mas é importante comparar ele com ele mesmo e ver se existe alguma razão que possa ser patológica para essa mudança. Porque a gente fala muito de Certo. isolamento dentro da demência. Isso acontece demais. O paciente começa com demência, ele fica mais isolado, ele fica mais restrito. Mas, principalmente, quando a demência afeta áreas frontais, pode acontecer o contrário. Ele fica mais desinibido. E aí a gente vê, assim, os cuidadores veem muito isso. Assim, o paciente que acaba ficando um pouco mais hipersexualizado, Sim, libera sim, freios. Então, é. essas mudanças são importantes observar. Aham. Eu estava fazendo uma pergunta aqui e juntei um pouco com a da Andrea, que está perguntando, que também está comentando ali nos nossos comentários, foi maravilhoso que ela comentou ali. E eu queria dizer também assim que eu percebo dos cuidadores uma dificuldade muito grande na interpretação, quando o idoso está lúcido e quando ele está fazendo uma confusão mental. Então, por exemplo, eu ouço muito assim, ó, ele me bateu, eu não vou aceitar isto, né? Ah, de manhã ele estava bom, à tarde ele queria me bater. Então, acho que é uma falta, assim, de conhecimento mesmo. Queria que o senhor explicasse um pouquinho isso.
isso acontece demais. Acontece demais, até entre cuidadores e familiares. Assim, de Isso. achar que o comportamento é feito de propósito, que aquilo é da personalidade dele, que ele tá fazendo aquilo de propósito. E a gente tem que entender que a demência não é só memória, é todas as alterações da cognição de uma maneira global. Então você vai ter alteração de linguagem, alteração de orientação, alteração de interpretação do que o ambiente está fornecendo para você, a alteração de habilidade em como usar alguma coisa no ambiente, como usar um garfo, usar uma escova de cabelo, para que serve as coisas. Exato. A organização dessas informações como a resolução de um problema, que a gente chama de função executiva. Então, na verdade, tudo que está entrando para a cognição do paciente, tudo que ele está tentando manifestar no ambiente, ela está prejudicada. Então, ela pode fazer vários comportamentos baseados nessa interpretação errônea. Então, às vezes, agrediu porque ele interpretou que não estava fazendo uma coisa boa com ele. Às vezes, você está tentando ajudar ele a levantar e ele está entendendo que está sendo agredido. E aí, exato. se você for parar para entender que ele está interpretando de uma maneira errada, a conduta dele está até adequada. Se estão me agredindo, eu vou agredir também. Eu vou me defender. E, na verdade, o problema não foi você, não foi o que você fez. E não é uma coisa pessoal contra você. Ele só está se defendendo da interpretação errônea que ele fez do mundo. Exato. E assim também é toda uma questão de poder. Por exemplo, a primeira vez que eu cuidei de uma pessoa com Alzheimer foi quando eu fui embora para a Europa, que a gente foi para trabalhar de doméstica e caiu numa casa de uma pessoa idosa, porque é um velho mundo, né? Um país de idosos. E aí ela tinha 92 anos com estágio, no segundo estágio quase de Alzheimer, né? E ela acordava de manhã e dizia para mim assim: quem é você? O que você está fazendo aqui? Isso em francês, né? E eu tinha que responder em metade português, metade francês. Daí eu lembrava direitinho que eu tinha sido orientada pelo filho, dizer, eu sou amiga do seu filho. Então, eu falava para ela, je suis une amie de votre fils. Ah, ça va, tá bom. Outro dia de novo, eu não sabia falar mais nada. Então, eu entendi. Ela me batia, ela era agressiva, ela tomava café, queria comer de novo, ia no banco todo instante buscar dinheiro, e aquilo me preocupou e eu não sabia como agir. Isso foi em 2007. Comecei a procurar, estudar na internet, estudar. Naquela época foi um dos requisitos que eu pedi. Eu fico em tempo integral com ela, mas eu quero um computador com uma boa rede de internet. Fiquei 3 anos com ela. Aprendi a entender, assim, o processo dela e apanhei muito para isso, né? Mas o cuidador, acho que ele precisa ter essa sensibilidade, né? De identificar que nem sempre... Que esse estado de humor pode mudar de uma hora para outra. Pode. Porque também faz parte do quadro o humor ficar mais lábil. Então, assim, a estabilidade do humor, ela não fica com a mesma normalidade que o paciente tinha antes. Então, ele pode ficar muito mais alegre, muito mais irritado, muito mais crítico, com mais facilidade. Essa percepção do ambiente, eu me lembrei de uma coisa que eu postei ontem no meu Instagram, um checklist de coisas. E dentro do banheiro tinha esconder espelho. Até uma pessoa me perguntou, não entendi, por que esconder espelho? Eu falei, por causa da percepção do próprio ambiente, do próprio paciente no espelho. Isso aqui. É lógico que aquela lista ela é adaptada para cada paciente. Né? Não claro. Todos os pacientes que precisam esconder espelho. Mas, por exemplo, eu tive um paciente que ele só passou a tomar banho quando escondeu o espelho. Porque ele olhava o espelho e falava assim, eu não vou me despir porque tem aquele cara olhando para mim. Isso mesmo, é verdade, verdade. A minha idosa, ela dizia assim, que ela estava feia. Em francês é moche, né? Je suis moche.
Eu tô feia, tô velha, enrugada. Se olhava no espelho e se odiava. Sim. Eu tive uma paciente que também ficava assim, ficava, quem é essa? Aí ela falou, aí quando ela. E era também aquela repetição que você fala, assim, as mesmas, a gente vive as mesmas situações milhões de vezes com um paciente da minha. É. Aí ela olhava, assim, percebia que era ela ainda conseguia ter uma percepção. Aí ela ria e falava assim, nossa, como eu tô velha. É. Então, e uma coisa também, assim, que eu acho importante a gente comentar com os cuidadores, essa questão da infantilização, né, na questão das demências, a gente infantilizar a pessoa, adoecê-las, né, fazer com que elas, coitadinho, tem demência, é um doente, tem que cuidar desse doente, né. É perfeito isso que você falou. Assim, lembrar assim que ele está perdendo cognição, mas ele não se tornou uma criança, ele continua um adulto. Às vezes a gente vê pacientes que você até compram bonecas pro Pois é, sabe? Então, assim, e o linguajar volta para o linguajar como se estivesse falando com um bebê. E isso é ruim até por simplificar a relação. Assim, a gente precisa fazer estimulação cognitiva. Então, assim, é, o tratamento faz parte estimular ao máximo e não reduzir, e não reduzir isso. estímulos. Então, isso é muito Conversar coisas de coerência, né? Assuntos, trazer assuntos de família, álbuns de fotografia, trazer músicas antigas, que eles adoram música. Eu lembro assim, eu aprendi a falar francês, gente, com uma idosa com Alzheimer. Então eu aproveitei tudo que ela podia me oferecer, né? Os cantores antigos, eu sei hoje, né? Eu sei nome de cantores dos anos 40. Quando que um dia eu ia imaginar que eu ia aprender isso? E aprendi com as memórias dela, né? Isso é muito bacana, você olhar no olho daquela pessoa como ele for, como é um profissional, foi um doutor, foi uma costureira, foi uma bordadeira, hoje é uma idosa que está com uma demência, né? sem dúvida, sem dúvida. E muitos até se irritam com isso, né? Percebem que isso está acontecendo e acabam se irritando. Então, às vezes, pequenos detalhes desses acabam se refletindo em alterações de comportamento. A gente não sabe o que está acontecendo. Aliás, isso Uhum. é importante também na alteração de comportamento, assim, o quanto é fundamental as medidas não farmacológicas. Assim, é muito fácil e é imediato. O paciente está agitando, chega no consultório, dá um remédio para resolver. Mas o remédio é a última coisa para se tentar abordar na alteração de comportamento, uma vez que já está fazendo o tratamento para demência. Esse tratamento, a gente vai fazer o tratamento para tentar frear o avanço da demência. Isso está sendo. Certo. A partir daí, usar uma outra medicação para controle de comportamento é uma medida última. Primeiro, a gente tem que tentar ver como que está o ambiente, como que está a relação dele com os cuidadores, se existe alguma coisa do ambiente dele que precise mudar. Porque, às vezes, uma questão Certo. de infantilização pode gerar uma alteração de comportamento. E aí a gente vai com remédio? Não vai. E uma coisa também importante, a Sônia Silveira aí também está assistindo a nossa live, ela tem o pai que está agora doente, né? Está em um processo de envelhecimento, outras, a Cláudia aí está com pacientes também. É a questão do sono, né? A gente já falou com a doutora Luísa lá na live anterior, e vamos falar novamente sobre o sono, porque o idoso não tem esse sono de 8 horas, de 10 horas, né, doutor? Além de uma redução de número de horas, o sono do idoso é mais superficial. Então, é natural ter mais despertares noturnos, voltando a conciliar o sono logo, pouco tempo depois, mas com alguns despertares ao longo do dia, ao longo da noite, são normais. E a redução do número de horas. É importante ver se o sono está sendo de qualidade. Então, assim, Sim, se o idoso está dormindo um pouco menos, você está acordando várias vezes, mas ele acorda de manhã, bem disposto, não está cansado e não tem uma sonolência excessiva durante o dia, tudo indica que aquele sono está sendo de qualidade.
Então está tudo bem. A gente às vezes fica muito fixado ao que era antes. Ah, ele dormia 8 horas e agora está dormindo 6. Uhum. Tem que dormir 8. Não, não tem. Ele tem que dormir o suficiente para ser adequado para ele. Perfeitamente. Existem também assim situações em que a pessoa não quer comer, não quer tomar água, né? Começa a fazer o isolamento, se jogar para o isolamento social, não interage, né? Então, isso acarreta outros tipos de doença. Daí a pessoa já tem a demência e começa a apresentar outros tipos de doenças, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas questões, como que nós poderíamos estar observando melhor isso no nosso paciente idoso, essa questão. Acho que essa questão de nutrição, principalmente, assim, aí atendimento de idoso sem multidisciplinaridade é um atendimento capenga, né? Então, assim, a nutrição entra nesse ponto de forma muito importante. Eu acho que tem que valorizar o trabalho das outras especialidades, porque isso, eu como médico, acabo vivendo isso no dia a dia. O cuidador, o filho, ele quer que a gente resolva 100% das coisas. E coisas que não estão É, no nosso campo de ação. Então, assim, um acompanhamento nutricional é muito importante, porque a quantidade de comida que ele vai comer com o passar do tempo vai reduzir, ele vai perder, o idoso perde um pouco de paladar, perde um pouco de olfato, então perde um pouco do prazer de se alimentar. Então ele vai se alimentar um pouco menos. A sensação de sede também fica reduzida, então ele acaba se hidratando menos. Então, você pensar na qualidade do alimento, a gente fica muito fixado naquela quantidade, assim que nem o som da isso. quantidade do que ele comia antes. Ele fazia um prato assim, mas ele não vai fazer mais aquilo. Então, aí entra a nutricionista em ver a qualidade do alimento para tentar adaptar o quanto ele consegue comer, está com vontade de comer, para as necessidades nutricionais dele. Perfeito. Também eu falo nos cursos de cuidadores, aqui hoje a gente já conta com uma equipe multidisciplinar de assistência, né? Mas eu sempre, desde o início, assim, eu tive uma fala com as cuidadoras, desde a nossa associação de cuidadores, nos nossos encontros quando eram presenciais, que a pessoa idosa não tem que ser imposta as coisas, e que ela, com o processo do envelhecimento, tudo reduz, dentro e fora. É o trânsito intestinal que muda, né? É os olhos que não vê mais a beleza do colorido das frutas e das verduras. É o paladar que muda por conta de tantas consequências de medicação, envelhecimento e tal. Então, é o papel do cuidador perceber esses detalhes, né? Para poder fazer uma oferta bacana aí de alimentação e de cuidados, né? Tem muita gente falando aqui da questão farmacológica, das demências, tem tanta pergunta legal aqui que poderíamos ficar 2 horas. Nossa, eu estou tentando ler aqui um pouquinho, mas a Andrea falou, fala sobre isso, doutor Silvio, demência e depressão. Como identificar e assistir de forma não farmacológica? Depressão. Muitas vezes, o primeiro sintoma de uma demência pode ser o quadro depressivo. Então, principalmente naquele idoso que nunca teve depressão antes, de repente está começando um quadro depressivo, porque às vezes quem já tem uma vida de depressão, ele vai ter simplesmente mais um episódio depressivo na terceira idade. Mas, principalmente naquele que nunca teve, começou um quadro depressivo, às vezes isso antecede 2 anos, 1 ano, 2 anos, o início da perda de memória. Então, já é um sinal de alerta a depressão acontecendo no idoso. Paralelo a isso, a depressão no idoso, ela pode prejudicar muito a cognição. Então, por muitas vezes, a gente avalia a cognição de um paciente que está com suspeita de demência e, na verdade, ele tem sintomas depressivos, ele não vai bem nos testes. Ele tem perda de memória, ele tem desorganização, é um quadro que parece.
Então, a gente até chama isso de pseudodemência. E quando a gente trata a depressão, essa cognição toda volta. Sim. A depressão do idoso, ela tem aspectos diferentes. Às vezes ela se manifesta de forma um pouco mais com irritabilidade, mau humor, não necessariamente uma tristeza, a pessoa ficar chorando com mais desânimo. Às vezes ela se manifesta de maneira atípica. Eu voltando sempre muito assim, alterações do ritmo de base, da linha de base do que era o funcionamento dele, para qualquer lado. Está mudando o comportamento que é natural dele, observar com mais calma, ver se não é alguma coisa que está... Entendi. O pessoal está pedindo aqui, preparem um curso para gente sobre principais demências, sobre Alzheimer. O meu pai é bipolar, com transtorno bipolar e depressivo. Vocês poderiam preparar um curso para gente sobre Alzheimer? Existe uma escala de verificação de depressão em idoso? Olha, doutor, tá bombando aí. Escolhe o que o senhor quer responder primeiro. Existe uma escala específica, que é a escala geriátrica de depressão, que inclusive aborda outros pontos, não pergunta se a pessoa está triste, pergunta coisas como vale a pena viver do jeito que você está? Qual é a sua perspectiva de futuro? Então, assim, ela aborda outras coisas. Isso é fácil de encontrar na internet, é até interessante procurarem. Escala geriátrica de depressão. Interessante. Vamos procurar essa escala para a gente dar uma olhadinha. Então, doutor Silvio, uma coisa também que eu acho que os nossos cuidadores, eles têm muito medo de ter o contato com o médico, de falar com o médico o que eles pensam para não ofender a família. Porque a família raramente aceita o grau de demência da pessoa idosa, né? Geralmente, por exemplo, eu tive um caso ontem que a moça da agenciadora me chamou e disse assim, eu estou com as suas cuidadoras lá numa casa, mas uma das filhas não deixa repetir o almoço para o pai, dá outra coisa na refeição, porque o pai é teimoso. Como é que eu explico que o pai está com demência, né? Ele não está comendo porque ele não está bem, e eu não sei o que fazer mais para conciliar isso. E o cuidador acaba perdendo essa postura, essa autoridade por falta de conhecimento. Sim, sim. Eu acho que, assim, muitas vezes assim, o não entender do que a doença está causando gera muitas transferências e contra-transferências ruins para o cuidado. Não só com o filho, como com o cuidador. Então, assim, eu acho que a gente está lá para cuidar, para apoiar. A gente tem que sempre pensar que existe uma pessoa doente que está com alterações de percepção, mas que, antes de tudo, é uma pessoa que continua com as vontades e as necessidades dela. Então, até a gente falou no momento de não fazer nada de forma impositiva. Ninguém gosta de ser feito nada impositivo. Assim, você, gostaria que chegasse na sua casa e trocasse todos os seus horários de alimentação, todos os seus horários de banho, agora você vai comer isso, agora vai ser nesse horário, agora você senta para ver televisão, agora... Ninguém gostaria. Então, isso não é o paciente, porque ele está demenciado, que ele vai passar a gostar. Então, vai ser até pior. Vai ser uma pessoa que não vai gostar dessa interferência e ainda está com dificuldade para compreender de forma normal. Sim, é verdade. É verdade. Para se respeitar os horários que eram dele, a gente faz adaptações. Mas respeitar o máximo possível o que é o horário, o que é a rotina dele, é o ideal. Eu acho bem importante assim que tanto o cuidador quanto o familiar percebam que nós estamos sempre falando de seres humanos, que o Brasil ele está entrando num processo de envelhecimento ativo e saudável, embora as demências tenham avançado muito,
mas é um ser humano, é uma pessoa, ela não está doente efetivamente. E que nós, cuidadores, não somos contratados para ir lá atender uma pessoa que está, um idosinho velhinho que está morrendo. Acabou isso, né? Acabou. Eu já conheço casos, eu estou com uma paciente agora com 103 anos, que tá, e tem apenas erisipela nas pernas. Precisa de uma acompanhante. Está lúcido. Então, esse é o Brasil que nós temos daqui para frente, né? E é isso que nós precisamos que as pessoas percebam e respeitem e procurem essa parte da geriatria, que eu acho sensacional também, né? Buscar precocemente também, né? Porque geriatra não é só quando a pessoa está velhinha, né, doutor? Não. E, inclusive, tem uma linha forte da geriatria em tratar o antes do envelhecimento. Focar o envelhecer bem antes de tratar o que, claro. o que foi o resultado do envelhecimento. Tá? A gente pensa no nosso envelhecimento hoje. A gente pensa a partir do momento em que a gente terminou de crescer com 20 anos, a gente pensa no envelhecimento. Exato. E agora com a Organização Mundial da Saúde, né, trazendo esse novo estilo de vida, trazendo a longevidade, os longevos, nós que estamos nessa idade aí, ainda no meio do caminho, temos que correr atrás de conhecimento para poder viver plenamente nossos dias dourados também lá na frente. E enquanto não chegar esse momento, poder oferecer o nosso trabalho para as pessoas que precisam da gente, né? Que maravilha, doutor, maravilha mesmo. Olha, eu fico muito feliz, tem muita coisa a ser falada, mas eu sei que o tempo nosso é curto, né? A gente tem aí, todo mundo tem compromisso, o senhor também fez aí uma coisa assim, indiscutivelmente um ato de amor para nós, cuidadores aqui de Florianópolis, Santa Catarina, do Brasil e também do exterior que estão acompanhando, que provavelmente vão assistir a nossas lives também. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento, pedir para o senhor também que se despeça do nosso público aí e deixe uma mensagem para nossas cuidadoras, né? E vamos ver se a gente faz uma parceria para o senhor dar um curso para nós. Sim, gostei muito dessa ideia do curso e adorei a live, assim, agradecer mais uma vez pelo convite, foi maravilhoso estar aqui com vocês e, assim, espero que tenham outras lives, a gente possa firmar essa parceria realmente. Agradeço a presença de todos, assim, um horário assim, no meio do dia, é difícil as pessoas estarem aqui, mas eu agradeço muito a presença de todos. E vamos manter contato e manter essas discussões. Eu acho que isso é fundamental. A discussão do dia a dia, né? A teoria a gente pega no livro. Agora, esse manejo do dia a dia é fundamental. A troca. Falar das nossas experiências, né? Eu senti assim o pessoal com muita vontade de falar dessas experiências, de trocar, de perguntar, doutor. Né? A minha família tem uma pessoa assim, o meu paciente está assim. Isso tudo a gente pode estar falando num encontro, né? Num encontro, num mini curso, numa palestra, né? Então vamos ver se a gente consegue engatar isso com o senhor. Muito obrigado. Gratidão eterna. Vou ficar te devendo isso hoje e vou ficar assim o resto do dia com o sorriso aqui, porque o resultado foi sensacional. Eu escutei tanta coisa bacana. E eu sei que ficou muita coisa ainda para dizer, né? Mas muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Gente, eu vou me despedindo de vocês aqui com uma frase sensacional que eu quero dizer para vocês que tudo que toca a alma ganha importância. Se a mente não faz mais tudo o que costumava fazer, então tudo tem que fluir por meio de sentimentos. Então, que você use esse sentimento bom aí com a sua pessoa idosa, você no seu trabalho, você que tem um familiar, você que é cuidador,
né? Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todas as pessoas envolvidas no amor para conquistarmos aí um sucesso garantido, porque é o amor que move tudo nessa vida. Beijo, muito obrigado, gente. Fiquem com Deus aí, um bom fim do dia. Obrigada, doutor Silvio. Tchau, obrigado. Um abraço.